E aí, turma, como vocês estão? Na aula de hoje falaremos novamente sobre as transformações químicas. Essa aula, pessoal, ela tem como objetivo a gente estar consolidando aqueles conceitos que ainda não foram bem trabalhados, tá certo? Então, vamos lá? Então, pessoal, a gente viu que a matéria, ela pode estar sofrendo dois tipos de transformação, né? A gente viu que a matéria, ela pode estar sofrendo transformações físicas, que são aquelas transformações que não vão estar alterando a composição da matéria, certo? E a gente viu também as transformações químicas, que são aquelas transformações que vão sim estar alterando a composição do material ali, tá certo? Então, elas vão formar novas substâncias. Então, turma, falando um pouco melhor sobre as transformações físicas, uma transformação física, pessoal, ela vai ser aquela transformação que vai provocar ali uma mudança no tamanho ou na forma do material. Mas essa mudança, ela não é capaz de alterar a composição do material, beleza? Um tipo bastante comum de transformação física são as mudanças de estado físico. Por exemplo, uma substância que ela esteja no estado sólido, ela pode estar passando para o estado líquido. Concorda comigo? Quando isso acontece, pessoal, o que vai acontecer lá se a gente olhar microscopicamente? A gente vai ver que as moléculas elas vão só mudar o seu grau de agitação, tá certo? Elas não vão estar alterando nesse processo. Então, se elas não alteram durante o processo, trata-se então de uma transformação física, certo? Ó, transformação física vai alterar tamanho ou forma do material, mas não faz com que esse material se transforme em outro. Belezinha? Diferentemente das transformações físicas, pessoal, no caso das transformações químicas, vai ter sim ali a formação de novas substâncias durante o processo, tá certo? Então, isso é muito importante, turma. Vocês entenderem que nas transformações químicas formam-se novas substâncias, tá certo? Durante o processo de transformação física, as reações fazem com que as ligações químicas elas sejam quebradas ou formadas. Mas os átomos que participam ali das reações, pessoal, eles são o mesmo. O que vai estar acontecendo durante uma transformação química? Eles vão estar só sendo rearranjados, beleza? É muito importante vocês entenderem isso também, pessoal. Que uma transformação química não surgem átomos. A química ela não é uma magia, tá certo? Não surge nem desaparece átomo. Durante uma reação química vai estar acontecendo ali só um rearranjo desses átomos. E como que a gente percebe que está ocorrendo uma transformação química? A gente pode estar notando isso, pessoal, através do aparecimento de luz, do surgimento de bolhas, que indica que a reação ela está liberando um gás, pela formação de partículas sólidas, que é um processo chamado de cristalização. Pode estar ocorrendo ali ainda processo onde gere a mudança de cor, tá certo? Como, por exemplo, o apodrecimento de uma banana. E ainda a gente pode estar observando isso através da percepção de cheiro, que também é um indício que a reação ela está liberando um gás. Agora, turma, falaremos sobre outro ponto importante que nós não abordamos na última aula, é que como que a gente representa as reações químicas. Na química, pessoal, a gente vai estar representando as reações químicas através das chamadas equações químicas. As equações químicas, pessoal, vão ser uma forma simplificada de estar representando um processo químico, tá certo? Então, vamos entender isso melhor? Pense nessa situação aqui. Em uma churrasqueira, você utiliza a queima do carvão para estar assando a carne, ok? Nesse caso, pessoal, o carvão, que ele é formado por átomos de carbono, ele vai estar reagindo com o gás oxigênio, que é o O2, que está presente ali no ar atmosférico, beleza? E essa reação, pessoal, ela vai produzir ali o dióxido de carbono, que é o gás CO2. Aí, como que eu posso estar representando tudo isso de uma forma simplificada? Primeiramente, pessoal, eu vou representar os reagentes, que vão ser aqueles ingredientes, aquele estado inicial da nossa reação, certo? Então, o que está reagindo lá, pessoal? Vai ter o carbono, que vai estar reagindo com o O2. Então, eu escrevo C, que é o símbolo químico do carbono, coloco o mais e coloco O2. Eu coloco esse mais aqui, pessoal, porque tem mais de uma substância ali envolvida,
tá certo? Então é importante que a gente coloque o sinal de adição, beleza? Em seguida, pessoal, a gente vai estar colocando uma seta. O que que essa seta ela indica? Ela indica, pessoal, que está acontecendo ali uma transformação. E por fim, turma, eu coloco ali, depois da seta, o que está sendo formado. No caso do exemplo que eu falei para vocês, está formando ali CO2, certo? Então o CO2, que é o dióxido de carbono, ele vai ser o produto dessa transformação, certo? Então, ó, inicialmente a gente coloca os reagentes, aqueles ingredientes iniciais, depois a gente coloca a seta de transformação e por fim a gente coloca o que está sendo formado ali. Beleza, turma? E por fim, galera, por fim, outra coisa importante da gente estar representando é os estados físicos das substâncias que estão sendo envolvidas. Então, o carvão, ele está no estado sólido. Então, a gente coloca o carbono no estado sólido. Se está reagindo com o oxigênio ele está no estado gasoso, certo? E vai estar liberando o CO2, que é o dióxido de carbono. O dióxido de carbono ele também está no estado gasoso. Então a gente coloca sempre entre parênteses os estados físicos, tá certo? E a gente sempre coloca a primeira letra do estado físico. No caso do estado sólido, líquido e gasoso. Observem, pessoal, que nessa equação química aqui, que representa para a gente uma reação química, os átomos eles não aparecem nem desaparecem dessa reação, tá certo? Ó, tem carbono aqui nos reagentes e tem carbono aqui nos produtos. Tem oxigênio nos reagentes e tem oxigênio aqui nos produtos. Então, galera, de uma maneira bem simplificada, a gente pode estar representando uma equação química da seguinte maneira. Inicialmente, a gente coloca os reagentes que estão envolvidos ali e a gente coloca a seta de transformação e, por fim, a gente coloca o produto que vai ser formado dessa reação. Beleza? E a gente viu, pessoal, que nem sempre quando a gente mistura duas substâncias ocorre uma transformação química, tá certo? Às vezes a gente precisa estar alterando algumas condições ali do sistema para que haja uma reação, como é o caso da mistura de ferro com enxofre. A gente viu que se a gente misturar normalmente o ferro com enxofre, a gente consegue separar eles aproximando um ímã, tá certo? Mas se a gente pegar e misturar o ferro com o enxofre numa proporção de 7 gramas de enxofre, de ferro na verdade, para 4 gramas de enxofre e aquecer essa mistura, vai ter ali a formação de uma substância que vai ter uma coloração preta, que é o sulfeto de ferro 2. E quando a gente aproximar o ímã dessa mistura, a gente não vai conseguir separar o ferro do enxofre. Então isso indica que ocorreu a formação de uma nova substância, certo? Então, o processo anterior, ele era um processo físico, quando não aquecia. Mas quando a gente já fez essa mistura nessas condições, houve uma transformação química. Lembre-se sempre, pessoal, uma mistura, ela é um fenômeno físico. Se eu misturar duas substâncias e elas não perderem suas propriedades iniciais, isso trata-se de um fenômeno físico. Já no caso de uma transformação química, de uma reação química, ocorre sim a mudança nessas propriedades. As propriedades finais, elas são diferentes das propriedades iniciais. E para finalizar, turma, eu queria falar sobre alguns fatores que provocam as transformações químicas, que é a junção de substâncias. Então, tem reações químicas que vão estar acontecendo quando você aproximar uma substância da outra. Tem reação química que vai acontecer pela ação da luz, outras vão estar acontecendo pela ação do calor, outras ainda pela ação mecânica, quando eu movimentar ali o sistema. E tem outras ainda, pessoal, que vão estar acontecendo quando a gente estiver passando uma corrente elétrica pelo sistema. Aqui, turma, tem alguns exemplos de algumas transformações químicas. Nem sempre, pessoal, a gente vai conseguir evidenciar uma transformação química, como é o caso da fotossíntese. A gente não consegue ver ali que está acontecendo uma transformação química, mas está. Como que está acontecendo essa transformação química? No caso das plantas, pessoal, elas absorvem a luz solar, certo? Então, para fazer a fotossíntese, pessoal, as plantas absorvem a luz do sol e absorvem também o dióxido de carbono, que é o CO2. E no final do processo, elas vão estar liberando oxigênio, que é o O2, e vão estar ainda produzindo glicose. Aqui, pessoal, tem o fenômeno de efervescência, quando a gente coloca ali
um efervescente em água. Observem que tem a formação de bolhas, então isso indica que está liberando um gás, então trata-se de uma reação química. Tem aqui também o caso da ferrugem. Observem que a cor e a textura do material ela muda, então esses são indícios de transformação química, belezinha? Então, turma, nossa aula terminando por aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, eu peço por favor que vocês tirem essas dúvidas lá pelo WhatsApp, tá joia? Bons estudos a todos, até a próxima então e valeu!